Pronto. Então, boa noite a todos e todas. Hoje é dia 7 de janeiro de 2021, na aula de Política Social 1. Hoje nós vamos dar continuidade para falar do processo brasileiro, do processo de constituição das transformações do capitalismo no Brasil e do processo de constituição das políticas sociais. Vou colocar aqui o cabo para carregar o computador. Então, vamos lá. Espero que todos vocês estejam bem, tá? Eu vou colocar para vocês o plano de ensino para que a gente tenha uma ideia do que a gente precisa e de onde a gente está. Só um momento. Aqui. Espero que vocês já estejam visualizando. Olha o objetivo do plano, Compreensão teórica dos fundamentos da política social e as suas relações históricas com o Estado. É o que a gente vem construindo, desde o início da disciplina, horas com mais densidade, outras horas fazendo links, Então, tem alguém chamando aqui, só um minuto, por favor. Yane. Olha, então é o seguinte, então a compreensão dos fundamentos é o que a gente começou desde o século XIV, tá? Segundo objetivo, compreender a origem e desenvolvimento da crise do bem-estar social. É o que também nós chegamos, a falar no capitalismo mundial, quando ele está no seu auge, ele tem nos países capitalistas centrais, ele tem o estado de bem-estar social. E isso não perdura, isso vai entrar em crise, tá? Aprender o processo de desenvolvimento e formulação das políticas sociais na realidade brasileira. É aqui que nós estamos, Nós estamos no quarto objetivo, tá? Então, estamos em dia com a matéria, Acho que é importante salientar isso, porque é bom pensar para além da disciplina, mas é bom pensar para além quando a gente está tudo ok. E nós estamos tudo ok. Bom? Tranquilo a respeito dos objetivos da disciplina? Posso abrir a aula de hoje no PowerPoint? Pode sim. Ok, Vicky. Então, tá. Para a gente ir quebrando as dinâmicas e tornando a aula mais interessante, como a gente conseguiu conversar bastante na aula passada, sobre os conceitos, tudo, hoje nós vamos direto para o texto, tá? Isso não quer dizer que nós não podemos e não vamos conversar, não é isso. É só para ter uma dinâmica nas aulas, tá? Então, vamos lá. Esses slides são de 2 aulas, então nós iniciamos ontem e vamos terminar hoje, tá? Com o final do capítulo 2, da página 63 a 71. Esse finalzinho do capítulo é primoroso, tá? Então, a grande crise do capital. A grande crise do capital, ela é marcada pela queda da Bolsa de Valores de Nova York de 1929. Tá? De 1929. Essa crise, ela está no meio de 2 guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial
e a Segunda Guerra Mundial. E se é uma crise do capital, é uma crise de um modelo. Qual modelo? O modelo liberal, que ontem nós chamamos de utopia do capital. A utopia do capital é considerar que há uma mão invisível que controla a demanda e a procura. Tá? Isso nós falamos. Vamos lá. Só que o que poucas pessoas consideram da crise, para além da quebra do modelo liberal, é o crescimento do movimento operário no mundo. Né? E esse crescimento, além do reconhecimento, que para nós é importante, reconhecimento enquanto classe, ocupar os espaços na esfera política e social. Ocupar espaços, dar visibilidade, jogar um holofote de luz. Aqui é muito importante para nós, ó, ocupar os espaços não quer dizer saber o que é mais-valia. Ocupar espaço é fazer-se presente na sociedade, que é de todos. A sociedade não é só dos que estudam. A sociedade não é só dos que não estudam. A sociedade é de todos. Por isso que está aqui, as autoras colocam ocupar o espaço. E essa ocupação precisa ser no cenário político, precisa ser no cenário social. Precisa. Tá? E quando se ocupa o lugar, o poder tem que fazer concessão. Né? Eu não sei a apreensão que vocês têm da Revolução Francesa, mas o antigo regime, né, na França, ele estava dado na mão do imperador e da igreja. Então tinha o rei e o clero. Mata-se o rei e o clero, para não ser dizimado, apoia a burguesia, faz concessões à burguesia. Bom? Então, temos o crescimento do movimento operário e também temos a Revolução Socialista de 1917. Tá? Imaginando aí que vocês estão lembrando que a crise no modelo capitalista é a transição do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. Tem alguém chamando, só um minuto que eu vou atender. Tá. Consequência da crise, então, né, com a crise de 29, né, o socialismo se fortalece, surge o nazifascismo, o comércio reduz em 1/3 e as políticas sociais afloram. Aí, se nós já tínhamos algumas concessões, aqui as concessões serão a perder de vista, tá? Eu acho que nós paramos nessa lâmina, quando das 3 saídas para a economia mundial, vitorioso é o neoliberalismo, que vai demorar um tempo para ele se ser implantado. Então, pense aí, que nós estamos na primeira metade do século XX, só no final da metade do século XX que o neoliberalismo triunfa no mundo. Eu não sei se eu mudei para essa lâmina, mas me perdoem a repetição, tá? O que é muito importante? A busca de lucros, ela adquire forma específica em cada período capitalista, tá? Então, nós temos que entender que as fórmulas que Marx coloca, como mais-valia absoluta, mais-valia relativa, ela é uma só. Mas as formas com que o desenvolvimento tecnológico nos possibilita, elas vão mudando com o passar do tempo. Tá?
Então, nós temos aí ó, o capitalismo concorrencial do século XIX, nós vamos chamar de imperialismo clássico, né, que é o final do XIX, início do XX, e o capitalismo tardio, que é o final da Segunda Guerra Mundial até hoje. E nós vemos as multiplicações das políticas sociais de 14, com o início da guerra, até 1960, que nós vamos começar as crises, né? As crises mundiais. Por exemplo, na França, 68 tem uma revolução, né? Sem precedentes, sem precedentes. E como o século XX vai se recuperar, né, principalmente o capitalismo liberal dos Estados Unidos, como que vai se recuperar da grande crise, que é a crise de 1929? A partir das ideias de Maynard Keynes, que é o keynesianismo. Ele é um economista inglês, mundialmente conhecido pelas suas medidas anticrise, como aplicações de políticas sociais, como seguro-desemprego, maior interferência do Estado na economia e na sociedade, criação de emprego sem gerar produto, incentivo ao consumo e recuo do liberalismo ortodoxo. Leia-se liberalismo. Se eu tiver muito rápido, vocês me freiam, tá? Vamos para o Brasil, né? São regras gerais, mas que se adequam ao capitalismo de centro. O periférico é outra coisa. Então, nós vamos ver o que é essa outra coisa. Parece que alguém chamou. Deixa eu só ver se alguém chamou. Não, ninguém chamou. Era meu WhatsApp aqui. Eu vou fechar o WhatsApp aqui para ele não ficar apitando e não interromper a aula de vocês. Até aqui tudo bem? Vocês querem que explique alguma coisa? Posso entrar no Brasil? Até aí tudo bem? Se precisar de alguma referência que não é também da aula, assim, para entender, a gente pode, se eu souber, eu posso recuar. Está entendido a questão da crise do século XX? Quer que retoma alguma coisa? Eu vou entender como está tudo ok, tá bom? Então, o Brasil. Pense na história social do Brasil, né? Nós temos uma invasão em 1530 aqui, uma invasão de portugueses, depois vão ter invasão de holandeses, né? De outras etnias, mas na sua grande maioria dos portugueses. Essa invasão constitui também na implantação da escravidão, a escravidão indígena, depois a escravidão africana, que perdurará até 1888. Então, 350 anos de escravidão. Há um peso pelo Brasil ter se organizado dessa forma. Há um peso. Não é aqui, os economistas não estão falando do peso humanitário, né? Porque o peso humanitário, seja 1 ano ou seja 350, é o peso, 100% de peso, quando você escraviza grupos humanos, né? Então, o peso do escravismo, pelos economistas, né, a gente está pensando aí uma marca na cultura brasileira, nos seus valores, nas suas ideias, na forma de organização ética, entre outras, que muitas delas
nós não temos nem noção, porque não nomeamos ainda. Por isso que tem grupos que estudam essa questão do escravismo brasileiro para nomear o que está acontecendo hoje em dia. Assim, as condições de trabalho no Brasil serão profundamente marcadas pela escravidão. Profundamente marcadas pela escravidão. E eu já disse para vocês a teoria de Lenin sobre o movimento desigual e combinado do capitalismo. Mostra que as esferas do capitalismo nos países periféricos têm ritmos irregulares e espasmódicos, desencontrados e contraditórios. Ou seja, o que acontece, eu coloquei entre aspas, que é a fala dele, né? O que acontece nos países de centro não é o que acontece no país de periferia. Então, eu não posso dizer, olha, o capitalismo deu errado. Eu vou te perguntar onde? Para quem? Então, a substituição do trabalho escravo e a conservação da antiga ordem com ausência de compromisso com os direitos humanos, né, o direito cidadão, por parte das elites econômicas e políticas do Brasil, marca as políticas sociais também. Então, há a libertação dos escravos, mas não há um compromisso, até porque isso é visto como favor. Vamos pensar, acaba no final do século XIX, acaba a escravidão no Brasil. E o que acontece no início do século XX? República Café com Leite, República dos Fazendeiros. Cadê os direitos do cidadão aí? Né? Voto censitário? Então, a primeira república, chamada de café com leite, vocês sabem, né? Então, eram presidentes apoiados ou por São Paulo, representante do café, ou representantes do gado leiteiro de Minas Gerais, né? Vocês estão a maioria em Minas. Só que mais do que isso, café com leite remete a uma brincadeira. Quando nós brincávamos na rua, não sei se é que vocês são bem mais jovens, mas eu tenho 42 anos. Quando eu brincava na rua, sempre tinha alguém que era café com leite. Né? Café com leite é que não fazia diferença. Podia estar num time ou no outro. Não era bom o suficiente, não era forte o suficiente para fazer a diferença. Então, mudou-se o regime brasileiro de monarquia para república e não expandiu a democracia, não expandiu os direitos. Então, uma república café com leite é uma república que não faz diferença. Então, a democracia não era e não é no Brasil uma condição geral. Preste atenção. Ela faz parte apenas da classe dominante. Os direitos são para a classe dominante. Então, o Estado Nacional, neste momento, né, que eu coloquei como exemplo, e hoje, patrocina os interesses da burguesia. Aqui eu poderia fazer uma pergunta retórica, né? E que eu gostaria muito que alguém me fizesse. Se o Estado patrocina os interesses da burguesia, professor, e quando que não é assim, né? Nós estamos num mundo capitalista, e aí eu pediria, calma, vamos ver as particularidades do Brasil. Essa lâmina é especial aí para a Yane, né? Que me deu o prazer de pensar esse processo brasileiro de transformação do capitalismo e dessa proposta política que o capitalismo vem trazendo. Então, eu trouxe Florestan Fernandes para nos explicar esse processo de autocracia burguesa. Olha aqui, preste atenção na lâmina anterior. A democracia não é uma condição geral, ela é para interesse da burguesia que se está se configurando no Brasil.
E se você me perguntar aí quando que não é? No caso do Brasil, o Estado está patrocinando os interesses da burguesia e não está expandindo a democracia. Nos países centrais, isso acontece. Há uma expansão da democracia, há uma expansão dos direitos, é uma expansão ou uma inclusão de pessoas na cena política e social. No Brasil, isso não acontece. Então, o Estado Nacional, ele patrocina interesses, mas não inclui, como no capitalismo central. Então, o Florestan vai dizer o seguinte, que o termo autocracia vem de alto poder, tá? Né? É quando você se declara. Então, o poder ele não é dado para você, você se declara. Então, essa burguesia brasileira, né, que é uma aristocracia da terra, a Florestan, ele vai colocar esse termo autocracia burguesa para criticar a estrutura brasileira. Esses fazendeiros, esses fazendeiros que vão fazer um misto entre o moderno e o antigo no Brasil. Segundo Florestan, o Estado brasileiro, em seu desenvolvimento no capitalismo, claro, periférico, no século, né, desde o século XX, né, que é 1900, tem uma falsa democracia. É aqui que se instala a diferença. Né? Né? É uma falsa democracia, porque ela inclui apenas os interesses da burguesia. Tá? E as demandas da classe trabalhadora são descartados ou são cooptados, sabe? Os sindicatos pelego, sabe? Os revoltados que se vendem para o Estado, os políticos de esquerda ou de extrema esquerda que se vende para o Estado. Então, essas cooptações, esses que se vendem, são levados a agir em conformidades com o interesse da burguesia. Que a gente chama, quando isso acontece por parte da classe trabalhadora, de alienação. Então, deste modo, a burguesia concentra em si todo o poder político. É assim nos países centrais também, só que o capitalismo forçou a expansão da cidadania nos países centrais. Nos países periféricos, não. Então, seus interesses são definidos em todas as esferas do poder. O interesse de quem? Da burguesia. Então, a burguesia tem um executivo ao seu dispor, um legislativo ao seu dispor, um judiciário ao seu dispor. Então, para Florestan Fernandes, caracterizaria a estrutura de um Estado autocrático. É ele que se dá o poder, né? E impediria a realização de uma democracia efetiva. Então, o que é essa modernidade que se instala no século XX no Brasil? É a modernidade à brasileira, né? Que tem mudanças na forma, mas não na estrutura. Então, podem fazer as anotações e a gente volta se for preciso. Então, vamos às características desse capitalismo brasileiro, tá? É o mercado heterômico. O que é isso? O mercado dependente, voltado para fora. Marca estrutural, está na estrutura do capitalismo brasileiro, tá? Não é algo pontual, algo da conjuntura atual. Não. É uma coisa da estrutura. O capitalismo brasileiro, ele se moldou assim, dependente do capitalismo externo, sendo um país agroexportador e importando tudo que precisa. Então, o nosso país ele é condicionado aos dinamismos externos do capitalismo mundial. Cabe aqui salientar que a libertação dos escravos está ligada à economia, não está ligada aos direitos humanos. O Brasil mostra isso no seu sistema capitalista.
de que de humanidade e a libertação dos escravos não teve nada. Absolutamente nada. Então, a situação estrutural de trabalho, a forma que se vê o trabalho no Brasil, retarda a consciência e a ação operária. Por isso que muitas pessoas falam assim, olha, pelo menos está trabalhando, né? Não precisa estar ganhando muito, mas está trabalhando. E quando tem algum movimento de classe, de greve, em 1979, 78, 79, as greves no ABC paulista, né, culminaram com centenas de pessoas presas, porque que reivindicação no Brasil é tratado com repressão policial. Né? Então, a sociedade hoje, muito marcada pelo peso da escravidão, ainda considera que grevistas, as pessoas que reivindicam, devem ser presas. Aí o termo do Florestan, tá? O Caio Prado também, ele colabora com essa ideia. O drama crônico, né? O capitalismo à brasileira. E aí abre aspas, né? Que aí é uma fala do autor. As impossibilidades históricas formam um círculo vicioso, que tende a repetir-se os quadros estruturais, mais uma vez, ó, estruturais subsequentes. Como não há ruptura definitiva com o passado, ou seja, liberta-se o escravo, mas não inclui ele na sociedade. Então, não há uma ruptura com o passado. Romper com o passado, quando eu digo de escravidão, não basta apenas uma lei que proíbe a escravidão. Não basta, porque o estigma da escravidão está ali. Então, como não há essa ruptura com o passado, a cada passo esse se reapresenta na cena histórica e cobra seu preço. Hoje nós estamos pagando um preço muito caro pela escravidão. Então, até os economistas precisam concordar de que o passado escravista no Brasil prejudicou a economia, não só a sociedade, né? Então, nós temos aqui no Brasil, né, variáveis e artifícios de conciliação. Então, nós libertamos os escravos e oferecemos serviços que ganham menos, né, para os ex-escravos. Oferecemos serviços a troco de moradia. Né? Então, isso nega e neutraliza qualquer tipo de reforma, qualquer tipo de inclusão, qualquer tipo de pensamento democrático. Então, assistiremos no Brasil a democracia burguesa. Não é uma democracia, é uma democracia burguesa. Restrita a quem? A essa classe. Aos burgueses, pode tudo. Assim, a política social entre nós, né? Vamos pensar, então, como que se dá, né, a política social. Se você tem uma sociedade de favores, né, a política social também é vista como um favor, né, aos menos favorecidos. Então, e ela não acompanha os países centrais. Por quê? Porque os países centrais, a política social, ela é ampla, né? Aqui é restrita. Por isso que nos capitalistas centrais, nos países capitalistas centrais, nós vamos ter o bem-estar social, ou o chamado Estado de Providência, ou Estado Social, né? Há uma organização
política, econômica, sociocultural, que coloca o Estado como agente de promoção social, não um Estado que defende a burguesia. Então, ele promove a sociedade e organiza a economia. Então, o Estado providência. Por isso, para entender a política social, temos que entender também que a questão social, né, no Brasil, se coloca como uma questão política, a partir apenas da década, do primeira década ali do século XX. Isso motivado pela classe trabalhadora, coisa que no mundo já estava claro que a questão social era mais do que uma posição política. Então, a condição estrutural, mais uma vez, a estrutura do trabalho no Brasil vai marcar pelo Caio Prado Júnior e o Florestan, ela tem relação com a estabilidade que marca as políticas sociais brasileiras. Então, centrado no trabalho brasileiro, nós conseguimos entender, né, essa estabilidade na sociedade brasileira. É nesse quadro que nós vamos entender que no governo de Getúlio Vargas, de 1930 a 45, nós temos 15 anos do governo de Getúlio marcado pelo favor, né? Getúlio é considerado o pai dos pobres. Faço uma pergunta para vocês. A consolidação das leis do trabalho, né, que data dessa época, é um favor de Getúlio Vargas aos trabalhadores? Carteira profissional é um favor à classe trabalhadora? Na sociedade brasileira é tido como sim. Bom, dito isso, chegamos até 1930. Aí eu tenho uma cronologia das proteções no Brasil, que é a nossa atividade assíncrona da aula que vem, tá? Então, no texto, vocês vão encontrar, desde a libertação dos escravos até 27, porque nós fomos até o governo de Getúlio Vargas, né? A cronologia, que vocês vão fazer o quê? Vão colocar qual foi a proteção social, qual foi a política de cada ano que eu demarquei aqui. Tá bom? Agora eu vou voltar para vocês, se tem alguma dúvida. Parar a apresentação. Olha, 40 minutos, né? Falando como uma maritaca. Bom, vamos lá. Alguém protagoniza? Bruno? Aldo, Tudo oi, bem? Oi. tudo bem? Não, é mais ou menos uma curiosidade, assim, você disse, né, do capitalismo brasileiro, que a economia é voltada para fora, mas isso é uma característica específica do capitalismo brasileiro ou isso representa um capitalismo periférico de modo geral, assim? Perfeito, ótima pergunta. E não é uma curiosidade, né, Bruno? Tá muito dentro Assim, da. Agora, vamos lá, vamos construir junto, tá bom? tá, Você sabe que não é vantajoso você exportar as suas matérias-primas e importar os produtos industrializados, né? sim, é mais E, e como que você faz para evitar isso? Porque assim, parece que é básico, não é, Bruno? Falou assim, olha, se aham, nós temos um país continental, se muitos países querem o que é nosso, por que nós não queremos o que é nosso? Você não se pergunta isso? sim, No grau de desenvolvimento que a humanidade chegou, nós
somos extremamente dependentes da tecnologia de fora? Sim, Somos? sim. Nós somos porque está agora ou somos porque não tem jeito de mudar isso? Ah, eu acho que tem jeito de mudar. A gente é assim por uma Perfeito. questão cultural de E estratégica, né? estratégica, Isso. assim. Então, nós estamos falando da mesma forma, Bruno. Ó. Uhum, Então, nós não temos uma dependência incondicional do mercado externo. Nós não temos. No grau de desenvolvimento humano que o planeta chegou, nós temos condições de lutar de igual para igual no cenário econômico. Nós temos isso. Tanto é que nós temos bons cientistas, nós temos ótimas indústrias, uhum, só que por que isso não é efetiva? Porque os países centrais, para que eles continuem sendo centrais, Bruno, a periferia precisa financiar a economia central. Por isso que tem protecionismo nos produtos dos países centrais. Então, para um produto brasileiro entrar nos Estados Unidos, ele é sobretaxado. Então, os consumidores norte-americanos têm mais possibilidades de comprar o produto norte-americano do que o brasileiro. Isso é uma forma, né, que é sobretaxar os produtos. E quando não é possível, e quando mesmo sobretaxado, os nossos produtos ainda ganham, eles fecham as exportações. Né? E como se não bastasse, nos Estados Unidos, eu vou pegar só o exemplo dos Estados Unidos, tem os cinturões, né? Os cinturões do milho, os cinturões do algodão, né? São as faixas de plantação. E o governo subsidia, ou seja, investe nos agricultores para que a produção fique mais barata. Então, o capitalismo periférico, né, como você estava retomando, né, a marca do capitalismo periférico é financiar o capitalismo central. Essa que é a jogada da segunda metade do século XX para superar a crise. uhum. Não sei se eu respondi a sua pergunta ou fiquei dando volta. Não, não, entendi sim. De uma maneira geral, assim, por mais que tenha as peculiaridades do Brasil, uma característica geral essa questão. Do país periférico é o Aham, movimento desigual e combinado, né? isso. Por que é Uhum, desigual? Porque é capitalista igual a Dinamarca, uhum. mas vive com o mesmo IDH que a Dinamarca? Não, Isso, nem de perto. nem de perto. Por quê? Porque o Brasil financia a Dinamarca. Não diretamente, Uhum, mas indiretamente, né? sim. E as políticas sociais no país como Dinamarca é diferente da do Brasil? Ah, com certeza, devem ser bem mais Mas é no efetivas. mesmo país capitalista, Não, não tem a mas mesma lógica de diminuir as políticas sociais? é, Não tem, não tem a mesma acho que não. lógica. Não tem, porque nós financiamos isso, Bruno. Uhum, Nós financiamos isso. E aí, agora a pergunta que não quer calar, né? A gente desce além no positivismo, né? sim. O positivismo fala o seguinte: é porque nós não chegamos ainda num grau de desenvolvimento capaz de fazer o que esses países fizeram. Pergunto para você, verdade ou falso? Falso. Muito. Por quê? Porque, a gente estava discutindo, na atual conjuntura, no atual momento, a gente teria as condições de estar desenvolvendo aquilo que é necessário para o nosso progresso e desenvolvimento econômico. Mas não vai chegar, né? Não, não vai. Não vai. Então, o positivismo está enganado. Isso é só uma falácia para que nós possamos ter esperança no futuro que não vai chegar. Uhum. Não vai.
Não vai chegar. Porque é o seguinte, olha, os países centrais só é assim por conta dos periféricos, não é por conta deles. Uhum. Mas obrigado pela pergunta. Ah, eu que agradeço. Mais alguém? Porque a ideia é entender o que é particular na sociedade brasileira, né? Então, nós entendemos já o que é particular porque ela é periférica. E nós temos aí a marca do escravismo e a nossa democracia a brasileira. Ô, professor, eu levei o dia quase todo, né? A gente estava conversando para entender, porque eu estava muito atrelada à autocracia e o período ditatorial. Então eu ficava pensando, eu ficava só nisso, só nisso. Aí não me veio, depois que a gente conversou, e depois debatendo com uma amiga também da sala, ela falou, Yane, é porque não houve a ruptura. A tradição vem atrelada aí, não solta a mão, né? Tem a modernização, mas a, a manutenção, o querer o poder é maior. Então, ele pega aí a tradição e vem junto com a modernização. Eu falei, nossa, Isso. olha. E o legal, Yane, que você estuda a questão da escravidão, né? Você não é uma desavisada, né? Isso. É Mas, muito. mas você tem que pensar de modo integral, né? Isso, é. Todas essas coisas precisam fazer parte. Tanto é que o termo autocracia não é do Zé Paulo, né? Sim, Autocracia burguesa. sim. Assim, e eu já tinha ouvido falar, né? Já tinha lido do Florestan Fernandes, mas eu estava tão focada Sim. no livro que não me veio a. E quando também a gente leu um texto sobre coronelismo, né, no PSE, é bem isso, né? A estruturação disso e a modernização atrelada. Eu falei, gente, olha. Falta de pensar, às vezes uma falta de atenção, porque eu estava com muita dificuldade de entender isso. E como que funciona? O legal é perceber como funciona o mecanismo pedagógico disso, né? Se você se dá por satisfeita, olha, eu sei o que é, você pode conviver com isso o resto da sua vida, né? Uhum. Mas isso não chega a ser uma ferramenta que abre portas. Sempre você vai ficar esbarrando em portas fechadas. Agora, quando você faz um movimento pedagógico, onde você lê a história brasileira e vê a sua Constituição e vê as suas peculiaridades, atrela a isso o seu conhecimento de mundo, né? E vai discutindo, leva para a baila, né? Você não precisava ter me dado a oportunidade que deu hoje. E é mais o fato de não ter vaidade, né? De colocar a baila. Então, é um movimento pedagógico que nós precisamos desconhecer para conhecer, né? Então, eu acho que é por aí. Eu acho que aí a gente cresce bastante. E deixa eu perguntar uma coisa, seguindo aí o Bruno, é, assim, o país ele tem condição de estar ali. E por que ele assume essa posição de inferioridade em relação à centralidade, sendo que ele tem a mesma posição? Cai aí nessa manutenção de poder, Mas dessa. você não está me perguntando, né, Ian? Né? Você está fazendo uma pergunta retórica, né? Pode ser. Não é, Bruno? A Yane está me colocando na guilhotina, né? Está me colocando na guilhotina, né? Eu voltaria a pergunta para você e falar
Quem ganha, Yane? Quem ganha com a autonomia econômica brasileira? Você ri, né, Bruno? Ah, o Bruno tá rindo. Deixa eu te perguntar, as mulheres ganham com a autonomia econômica brasileira? Não. Não ganha? As mulheres Sim, com é. autonomia? Uai, depende das mulheres. Não, A preste atenção. O Brasil não é autônomo, né? O Brasil é extremamente dependente, capitalismo periférico, não é? Para manter Isso. o capitalismo central, as mulheres têm que trabalhar muito mais do que trabalham, não é? Ah, sim. Para manter o capitalismo central, os negros têm que trabalhar muito mais do que trabalham. Para manter o capitalismo central, nós não podemos dar direito nenhum a nenhuma chamada minoria. Então, se nós estamos num país central, Ian, com políticas sociais abrangentes, as mulheres ganham, Ganha. os negros ganham. Nas políticas sociais, Num país de em relação economia às políticas. central, a mesma mulher num país de economia central é a mesma mulher num país de periférico? Não é. Então, a sua pergunta, a sua pergunta é retórica, claro, né? Que você diz o seguinte: olha, se tem possibilidade, por que não? Porque mexe com a estrutura de poder, né? Porque aí você Uhum. vai dar o que a gente chama aqui no interior de São Paulo, milho para bode, né? Aí vai nadar de braçada, porque imagina se você dá educação para a sociedade. Imagina se você amplia a quantidade de trabalho. Imagine se você tem políticas sociais abrangentes, saúde, segurança, educação. Se você alarga a cidadania, é essa que é a resposta. Então, por mais que é interessante que o país seja autônomo, não é interessante que as suas elites caiam. Sim, sim. E vocês estavam falando aí, eu estava assim, né? Porque conforme você foi falando que tem cientistas, né? Hum, Mas e eu fiquei pensando, gente, será que é por isso que não investe na educação? Cada vez mais a educação, às vezes, ela é ali, assim, com tapas-olhos, né? Desse jeito e tem que seguir é, esse jeito, é para é, manter toda essa estrutura, né? perfeito. Tudo isso. Não pode dar saúde também, não pode dar segurança. E nem políticas sociais, né? Não, porque no dia, Iane, no dia que você for prestar queixa, você vai escutar o que você não gosta. Você não vai ser acolhida, Uhum. porque não pode dar vazão para o direito para pessoas como você. E você, eu posso falar isso porque não é nada pessoal, né? Pessoas que não se enxergarem enquanto não possuidoras de. Você é invisível na Sim, sociedade, né? sim. Então, só que o que eu gostaria que ficasse é que o capitalismo ele força a expansão da democracia. Então, lembra quando nós estávamos falando da sociedade de mercado, que as leis elisabetanas queria barrar? Não conseguiu Sim. barrar a sociedade de mercado. E o que aconteceu na Inglaterra? O que aconteceu na França? Expandiu a democracia, que era um grupo de 2% de pessoas privilegiadas nesse país, teve que alargar a democracia. Então, vamos tomar cuidado com as nossas falas, né, do capitalismo maléfico, né? Do capitalismo maléfico. Ele é maléfico? Claro que é, mas me explique, né, por que que é maléfico. Então, olha, a nossa democracia, a brasileira, ela tem um peso muito forte.
muito, 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 muito forte, porque nós adentramos o capitalismo alargou a democracia nos países centrais e diminuiu nos países periféricos. Pois não, Vicky? Boa noite, né? A primeira vez Boa que eu tô noite. falando aqui. Eu fiquei pensando aqui enquanto tudo isso, acho que hoje, para mim, eu fiz a leitura também, consegui acompanhar muito bem o desenvolvimento das discussões anteriores, então tá tudo muito claro, mas queria colocar, como sempre, mais uma provocação aqui para a gente pensar, né? Talvez, assim, é uma questão mesmo que eu coloco, que eu acabei de refletir, não tenho acúmulo nenhum sobre isso que eu tô colocando. Mas a gente talvez pensar que essa necessidade de hoje, a partir de hoje, mas daqui para frente, o capitalismo tem de alarmar, né, de fazer com que a democracia se expanda cada vez mais, seja uma segurança de que do próprio discurso que vai ser comprado pela classe trabalhadora, que é isso que a gente tem visto, né? A classe trabalhadora cada vez mais, é isso que a gente tem estudado, inclusive, faz a defesa de um papel que não é dela. É uma defesa de manter a ordem, né, da defesa conservadora na sua maioria. Por isso, essas questões sociais envolvidas em diversos países que a gente vê, enfim, que colocamos representantes aí que não representam de fato a classe trabalhadora, mas que ganham no discurso, um discurso que compra, como a gente veio discutindo ontem também, né, como o capitalismo ele tem essa malícia de conseguir se desenvolver pelo discurso ali, uma defesa intransigente até da própria classe trabalhadora. Enfim, estou já indo para outro lado. Mas a questão que eu queria colocar, a provocação é justamente essa. Seria talvez uma segurança de que não é ameaçador eu expandir a democracia, porque eu sei que o discurso que eu estou pregando tem sido comprado, e com essa compra desse discurso, eu consigo, não é uma ameaça para o poder instaurado, né, para os monopólios, enfim, para a classe burguesa de forma geral. E aí penso também, diante disso, deixa eu lembrar o que eu ia falar que eu escrevi aqui, enfim, do papel mesmo que a gente precisa fortalecer a democracia, né, mas que democracia que a gente precisa fortalecer, enquanto classe trabalhadora mesmo, né, porque a gente está aí falando. Então, é fato para nós que o capitalismo, ele força a expansão da democracia, mas a democracia que a gente tem hoje é uma democracia burguesa, que mantém a ordem, não uma democracia de fato, né, que olha com os olhos democráticos da coisa. Então, acho que a gente fica nesse dualismo, né, do que é a democracia, qual é a democracia que a gente vai defender, qual é a expansão democrática que a gente vai defender e por que a gente vai fazer essa defesa. A gente realmente sabe de onde a gente está defendendo, por que a gente está defendendo, o projeto que a gente está defendendo, e aí sim apostar na democracia como um caminho. Enfim, fiquei refletindo sobre isso. Um pouquinho de várias coisas. E agora, né, Vicky? Exato, tanto que eu trago, dualismo agora, porque até então era unissono, né? O Brasil é um país democrático. E aí você traz uma problematização que sempre tem que estar na nossa fala. Quando alguém fala assim, olha, nós temos liberdades, fala assim, você tem liberdade no Brasil, né? Você tem, e aí você tem que questionar, né? Tem que questionar isso mesmo, né? O capitalismo, ele traz no seu bojo a expansão dos direitos. Ele traz no seu bojo a expansão dos direitos. Tanto é que, se nós olharmos para a Europa na época da monarquia, nós conseguimos comprovar, né? Percentualmente a expansão do direito do povo, né? Agora, quando a gente olha para o Brasil, a gente consegue fazer isso? Então, nossa, é uma sacada muito grande sua, de falar o seguinte, olha, tudo bem, você quer chamar isso de democracia? Pode chamar, mas nós temos que dar um complemento, tem que ter um predicado. Tem que ter um predicado. Falando de Brasil, a democracia tem que ter um predicado. Ela, por si só, não diz muita coisa. Não diz muita coisa. O direito de voto é democracia? No Brasil, não. Sabe? O poder andar onde você quiser, aí você sabe, né, que não é assim. Nós não temos direito de ir e vir. Quem quer estudar consegue? Também não.
Então, que democracia que nós estamos falando? E que democracia nós queremos também. Isso para mim foi a navalha na carne, né? Se é democracia burguesa, vamos tirar nosso time de campo. Porque se eu estou vislumbrando essas migalhas que a burguesia está me dando, não é isso que o Florestan vai trazer como autocracia burguesa, né? Assim, como provocação para nós, né? Nós precisamos entender que a classe trabalhadora está profundamente marcada pelo escravismo brasileiro. Profundamente. E nós temos que trazer isso à baila. Né? Temos que trazer isso à baila. Não só no 20 de novembro, na consciência negra. Né? Nós precisamos trazer isso à baila para que nós possamos avançar nos direitos. E não nos favores, né? É sempre tido como favor. Como é difícil para nós, assistentes sociais, como operadores das políticas, fazer com que o usuário entenda que isso não é um favor. Coisa simples, você olha, direito. Muito obrigado pela senhora ter feito isso para mim. Muito obrigado pelo senhor ter feito isso para mim. Você olha, é meu trabalho. E vocês sabem que isso não é um ato falho. Não é que a pessoa está agradecida a mim. Ela está tendo isso como um favor. Quantas vezes nós que estamos aqui na sala, as pessoas que cuidam da limpeza da cidade aqui no meu município, passa 3 vezes por semana. Quantas vezes nesses 42 anos eu saí lá para agradecer? Olha, muito obrigado por ter cuidado da limpeza, viu? Nossa, quando que eu peguei e ofereci uma quantidade de dinheiro para ele pegar o meu lixo, né, os meus resíduos. O máximo que eu faço é separar os recicláveis do não reciclável, e acho que ainda estou fazendo muito. Né? Mas quando nós estamos trabalhando, as pessoas nos oferecem, né? Nos oferecem dinheiro, para que, olha, se eu te der o dinheiro, isso não acontece, e aí você tem que fazer o trabalho socioeducativo, né? De que isso é um direito, todos deveriam ter acesso, e que o acesso não depende do assistente social. Vocês entendem isso? A nossa sociedade do favor. Vocês nunca viram a expressão, ela não é empregada, ela é quase da família. Ótimo, Solange. E isso tem que ser combatido. Tem que ser combatido. Vocês aí em Uberaba têm um caso de escravidão que saiu nas manchetes nacionais, né? E aí nós achamos que escravidão é coisa do passado. É o velho novo. Velho novo. Mas não vou me empolgar, não, né? Vamos lá. Mais crise do século XX, 2 guerras, saída para o capitalismo. Tá tudo certo? A Eliette. Professor, posso dizer que o capitalismo expande direito à medida que ele avança sobre os territórios? Perfeito. Perfeito, Eliette. E isso é difícil de entender, né? Quando você entende isso, olha, que ele vai expandindo o direito, porque à medida que ele expande direito também, ele cresce, ele se fortalece, ele acumula. Porque o capitalismo ele vive de mais-valia tanto aqui, no periférico, quanto no central. Ele se expande. Agora, o que impede
A democracia são os grupos no poder, né? Mas é isso. Eu posso dizer sim, que à medida que o capitalismo vai avançando, ele vai possibilitando os direitos. E a classe dirigente vai solapando os direitos. No caso do Brasil, nós temos uma mácula, né? Uma mácula, além do favor, do mandonismo, né? Da coisa pública ser privada, né? Não é raro que os políticos brasileiros se apropriem da coisa pública em favor próprio. A Eliette levantou a mãozinha ou foi sem querer? Professor, mas aí sendo assim, então quando invadiram o nosso país, eles ganharam demais, professor. Eles quem? Os capitalistas não vieram para cá atrás Claro, de terra, isso mesmo. minerais. Eu pensei que você estava cometendo um ato falho, né? Ainda bem que não. Não, mas não, é porque eu voltei, o senhor falou dessa apropriação dos serviços públicos, aí eu fui, a mente da gente gira, né, professor? Sim, você bateu muito em cima. E aí quem ganha? Os portugueses. Quem ganha com o ouro aqui da América Central? A Espanha. A Espanha, né? Sim. A invasão dos Estados Unidos, a Inglaterra, a coroa britânica, né? Ela ganhou muito com o algodão norte-americano. E aí, pessoal, não caia no erro de, ao comparar o capitalismo estadunidense com o capitalismo brasileiro, te falar o seguinte: é porque lá foi colônia de povoamento e aqui foi colônia de exploração. Não caia nisso. Vocês têm acúmulo para superar isso, né? Então, os Estados Unidos só é Estados Unidos porque o Brasil é o Brasil. Porque a América Latina e Caribe é América Latina e Caribe. Não é pelos belos olhos estadunidenses. Somos nós que financiamos tudo aquilo. Quando eu falo nós, é os países, né, periféricos. E aí, sendo assim, professor, São Paulo só é São Paulo devido ao povo do Nordeste? Não. A contribuição do Nordeste. Não, isso não vale para a escala nacional, Eliette, não vale. Ah, tá. Não vale para a escala nacional. Agora, o que a gente pode fazer em escala nacional é, como tem alguns estudos, a questão da elite regional. Né? E qual foi a elite regional do estado de São Paulo e Minas, né? Eram os cafeicultores, era do gado leiteiro, que estava em contato com o mundo externo. Estava em contato com o mundo externo. E essas pesadas somas do mundo externo possibilitou a nós ingressarmos no capitalismo. Sabe? Então, o que nós podemos dizer das regionalidades são as elites de cada região. Porque senão a gente volta para aquela velha fórmula, né? São Paulo é uma grande locomotiva que puxa um monte de vagão vazio. Porque eu estou fazendo comparação com os Estados Unidos, que é o nosso exemplo mais próximo, né? Os Estados Unidos também tem áreas que não são tão desenvolvidas contra a capital, contra os países ali
do leste, né? Tem muitos estados que não são tão desenvolvidos. Cabe a quem isso? À União, né? Cabe a Brasília pensar formas de desenvolvimento regional, que não é interesse, né? Não é interesse da elite brasileira. Que aí o GCE vai falar elite do atraso. Talvez vocês já conheçam o GCE. E isso é porque se mudar, aí já tem que mexer na relação de poder, né, professora? É isso? Tem muito. Aí não pode mexer na relação de poder, vamos. Você tem noção do que está acontecendo no seu processo formativo, Eliette? Você tem noção o quão revolucionário é o seu processo formativo? Tem, né, professor? Infelizmente, né? Você é revolucionária. Por quê? Olha como o poder olha para você, ó. Você tem todas as condições desfavoráveis para entender a economia política. Você tem todas as condições. Provavelmente você trabalha e não deve trabalhar pouco, né? Um curso noturno, tem que se virar para tentar acompanhar uma aula online e ler os textos, e de repente você consegue entender o mecanismo que não era para ser entendido por você. Então, quer dizer que essa elite do atraso não são pessoas diferentes de nós? São seres humanos que pensam como nós pensamos? É isso mesmo. Nós temos que olhar para a elite e dizer o seguinte: olha, nós não nos diferenciamos enquanto humanidade. Nós somos um gênero humano. Não tem nada de especial em você. O que te faz estar nessa posição de poder é a nossa história de mandonismo. Então, isso assusta a classe dirigente. Isso assusta quando alguém, sem as condições necessárias, consegue o que é proibido à classe trabalhadora. Então, esse é um movimento revolucionário. Tinha uma mãozinha no meio da Yane e do Wilson. Quem que era? Eu acho que pode ser eu, que eu levantei, porque a Eliette aí falando, eu fico aqui pensando, né, professor? Porque quando aconteceu aí, em 1831, eu vou falar sobre o período aí da escravidão, que teve aí a primeira lei contra o fim do tráfico negreiro, né? E por imposição da Inglaterra posta ao Brasil, porque ali estava uma movimentação da Revolução Industrial, eles queriam o mercado, eu não sei se eu vou conceituar certo, é um mercado aberto, né, de força de trabalho livre, e o Brasil, e eles estavam ali, tipo, pressionando o Brasil para que, olha, e como o Brasil ele estava crescendo na agricultura, né, ali do açúcar e tal, de acordo com os acordos ali entre os dois países, aí que o Brasil ele começa a desenvolver leis, né, direitos, não sei se é lei, direitos naquele momento contra a escravidão, mas não contra a escravidão de forma humanitária, né? Para dizer assim, olha, estamos de acordo, estamos cumprindo os acordos internacionais e precisamos graduar a escravidão, né? Ela não pode vir de uma forma imediata, ela precisa ir, porque senão o Brasil vai falir, né? Nós vamos perder força. Aí que começa a estruturação desses direitos, né? Que depois vem com a Lei Eusébio de Queiroz, uma forma de graduação e dizendo, olha, estamos aqui porque conforme os movimentos também aumentando, vai casando o assunto, né?
Conforme Sim. os movimentos abolicionistas vai aumentando, seria uma forma também de dizer, olha, estamos aqui debatendo o assunto. E para evitar uma revolução como a do Haiti, eles falavam, vamos dar aí migalhas, né? Vamos aí fazer leis e debater o assunto, mas prolongar o máximo possível. Então, agora sim, parece que amplia, né? Fala, nossa, realmente faz muito. Claro. E o legal, Yane, e o legal é que você, se você, a sua fala é um marcador de poder, a sua Uhum, fala. Porque é o seguinte, se você dizer leis, a Yane está dizendo uma coisa. Se você dizer direitos, você está dizendo uma outra coisa. Então, quando você pensa aí na proibição da escravidão, na questão do leito sexagenário, na lei do ventre livre, você acha melhor dizer direitos ou leis? é o direito como norma, né? Isso, Né? É sim. direito como Então é justiça lei. negado. Uhum. Isso. Direito como norma é lei. Então, nós sabemos que quem está construindo esse processo não tem nada a ver com a questão da cidadania, né? Não. Porque olha como que muda de figura, ó. Quando você vem com, olha, esse direito como norma, mesmo que seja uma imposição, né? Mesmo que seja uma imposição da Inglaterra neste momento, né, maior parceira comercial e potência mundial, mesmo sendo como lei, o Liane, tem um acordo, né? Sim, Olha, não pode ter o tráfico, mas pode ter escravo, isso. sabe? Agora nós vamos libertar com 60 anos. Ah, que legal, né? Não chega até 60 anos o escravo. Nossa, essa lei para mim eu acho que é uma das piores leis que existe. Não, e a do ventre livre, então, se a gente for ver aí que a expectativa de vida de um escravo, né? E até os 21 anos você continua sendo escravo e É, pega aí a sua melhor idade de trabalho para depois falar, olha, tá livre, né? eu fiz um trabalho, Yane, eu fiz um trabalho que é o seguinte: se você pegar a primeira lei e a Uhum. lei áurea, você consegue pontuar, né, uma falência no modelo escravista que não tem nada, claro, né, tem um arranjo, mas ah, essas leis como normas não não mudam a estrutura do escravismo em si. Estou falando de estrutura, tá? Uhum. Mexe ali na conjuntura para dizer o seguinte: olha, Inglaterra, não mexe comigo que eu não mexo com você, Sim, tá? Então, o capitalismo ele está vindo com toda força, né? Porque nós, como nós já sabemos do fim da história, fica mais fácil analisar. O capitalismo está vindo com toda força. Então, se você pega 50 anos de leis, de 1830 até 1888, né? Se você pega 50 anos de lei, o Yanni, há de se convir, né? Você sabe a vida útil de um escravo. sim. Então, se Tem um. você quem que chegou aqui em 30 e ficou vivo até 88? Pois é. Agora, precisava da lei do ventre livre? Precisava da lei do sexagenário? Não precisava. Então, realmente o termo é para inglês ver, né? Na verdade, é para a sociedade ser moldada com esse perfil do favor. Sim, eu acho que tem uma lei, qual que é a lei? A do ventre livre, né? Não, a lei dos segenários, né? Que vem ainda depois na carta de alforria, assim, liberto por bom trabalho, como se fosse realmente ele estar ali fazendo um favor, o senhor ao seu escravo, né? E assim, você fala, gente, como pode, né? Que Mas essa análise é muito importante, né, Ian?
É, é claro, né? Mas eu vou falar mesmo assim. Um dono de escravo, ele não precisa de uma carta de dono de escravo. Te falar o seguinte, olha, tal escravo me reconhece como dono. Mas um escravo precisa de uma carta de alforria, porque se ele for pego sem a carta, ele pode ser escravizado em outro lugar, Sim, né? Então, olha a condição de cidadania, a condição de cidadania regulada. Isso é importante jogar luz, porque quando a gente joga luz nisso, né, e você vê que não tem mérito nenhum em carregar uma carta. Uma carta é como se fosse a marca, né, de Caim e Abel ali, né, quando na marca bíblica, né, Caim mata Abel e aí para que ele não morra, Deus dá uma marca para ele para que ele possa viver de sofrimento. O escravo que compra sua alforria, ele tem que ter uma carta. uhum. Então, essa cidadania regulada nós temos até hoje, né? Nós temos até hoje. É que vocês não... na minha origem social, eu não poderia sair sem os meus documentos pessoais, porque todas as vezes levava batida policial, eu tinha que dizer que eu não tinha nenhum crime, que eu tinha que entregar meu documento, depois soletrar o nome meu, dos meus pais, ficar esperando eles consultar meu documento, porque era minha alforria. Da onde eu morava, eu não poderia ser boa gente. Então, essa cidadania regulada perdura até hoje? Ao meu ver, sim. Não sei o que você acha. Não, eu também acredito que sim, sim. Ainda mais, né, na cor, né? Infelizmente Sim. ainda. No gênero. No gênero, sim, No claro. gênero. Sim. Uma moça de bem não fala o que você fala. E ainda pensar na questão de gênero e colocar ainda na questão de gênero e cor, né? Porque, Isso. né, ainda pesa ainda mais ser mulher e mulher Pesa. negra. Pesa. E isso, Iane, tem que ser dito. Viu? Não é vitimismo, tá? Você sabe disso, eu não preciso falar para você. Mas, enfim, Sim. não custa deixar gravado aqui, né, que isso não é vitimismo, isso tem que jogar luz, essas pessoas existem, e São essa a maioria. cidadania regulada tem a ver com a autocracia burguesa, não tem a ver com o capitalismo. Uhum. É claro que o capitalismo fez arranjo, né, no capitalismo periférico. Sim. E vem aí também, nossa, esse assunto busca um outro, né? Quando a gente fala democracia, aí eu logo me remeti à democracia racial, que a gente, né, vivemos num país democrático, né, racial, aí, de democracia racial. Aí, o quanto a gente ainda precisa superar isso. E a Vicky falando, eu lembrei, falei, nossa, olha, é verdade. A gente como, né, gente? Eu gosto muito do assunto. Quando a gente fala. A gente não vive num país racista, eu tenho até um amigo negro, né? Ou eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, né? Ou eu tenho Já um parente namorei, negro. Eu já já namorei. namorei, então. Então, que tipo de democracia é essa, né? Que Num tipo de país tão democracia? Que tipo onde de escolaridade nós temos, Ian? Desculpa te interromper. Que tipo de escolaridade nós temos? Sabe? então. Uhum. Vocês não podem aceitar que vocês... Que eu volto isso, eu vou voltar sempre, né? Que vocês sabem o que vocês sabem, que vocês sabem escrever, que vocês sabem ler por mérito de vocês, sabe? Por favor, não aceitem isso. Né? Claro que é inegável que vocês precisam de fazer um esforço descomunal, já falei para Eliette, que tem um esforço incomunal, pessoal, para romper essas barreiras. Mas não é todo mundo que se esforça que consegue.
Tem pessoas que estão sendo enclausuradas. E não é figura de linguagem. Sim. E essas estatísticas que também nos mostram aí, né, dessa meritocracia, ou até dessa que vivemos aí num país, a maioria sendo considerado negro, né, e pardos. Hoje temos a universidade pública, a maioria negra, né, segundo aí as estatísticas, e o que me fez pensar esses dias, que a gente estava conversando, debatendo esse assunto, e eu trouxe exatamente isso, essa estatística de que as universidades públicas hoje são maioria negra, maioria negra, né? A universidade brasileira é a maioria negra. E uma pessoa me fez me falou uma coisa, né? No meio da minha apresentação, ele falou, eu falei, nossa, como assim, né? Ele falou assim, tem essa estatística de entrada, existe sim, mas e as estatísticas de egresso? Uhum. Sim. Eu falei, nossa, é genial isso, né? E a gente fica muito fixado nessa ideia de entrada, né? E saída. Qual é a E aí, e porcentagem? ainda a Isabel coloca uma pimenta ainda, né? Existem as fraudes também, né? As Sim, fraudes das cotas, né? Ah, mas agora eu gostaria de pensar com você. Será realmente que a gente está encantado com o canto da sereia, Iane? Né? Porque às vezes a gente vê um dado, né? E parece que é do nível pessoal que nós nos encantamos com o canto da sereia e não olhamos para o egresso. Na minha visão, não é essa. Nós não fomos encantados pelo canto da sereia. Nós fomos bombardeados por essa mídia que está aí, sim, de que a universidade é negra. Né? sim, fomos comprados, né? Assim, Eu nos estou venderam essa escrevendo, ideia. eu estou escrevendo sobre isso, né? Estou escrevendo um livro sobre o mito da democracia educacional, que me chama muita atenção, né? A questão da educação e tudo, e estou trabalhando a questão do mito, a questão da escolarização, e o quanto que a escola, a escolarização que nós temos hoje serve ao capital, serve à burguesia, serve à autocracia burguesa. Todas as vezes que eu te aplaudo e você diz, Aldo, você sabe, né, eu me esforço, aí você está corroborando para a autocracia burguesa. Todas as vezes que eu te aplaudo e você falou o seguinte, olha, Aldo, vamos junto, né, ver se nós conseguimos cooptar mais pessoas, se o nosso discurso seja mais acessível ao usuário quando eu estou trabalhando. Então, vamos juntos, vamos pensar juntos. Aí sim, aí nós entendemos que o nosso papel, né, como classe, é um papel de dar visibilidade. Não é nós que estamos dando visibilidade, mas nós, como representantes, vamos gritar, né? Gritar, gritar, gritar. Né? E vocês têm feito isso, né? Vocês entendem que política social é um terreno fértil para o capitalismo, mas necessário para a classe trabalhadora. Muito necessário. Vamos lutar para a expansão das políticas sociais. Sim, né? Que elas ganhem efetividade, né? Que não sejam apenas papel, né? Sim. Que não seja apenas uma carta de euforia, né? Isso. Então, cota é um passo, permanência, segundo passo, respeito no ambiente, que é legítimo, terceiro passo, e assim por diante, né? E construindo, né? Então, a nossa sociedade, baseada no favor, ela pode ser destruída e construída no seu lugar, baseado no direito, né? Porque o capitalismo, ele promove, né? Promove isso. Isso não é elogio ao capitalismo, mas o que é feito com a autocracia burguesa no Brasil é uma
é de dar raiva, né? E nós, muitas vezes, o nosso discurso nós aceitamos. Nós aceitamos o mérito, nós aceitamos os arranjos, nós aceitamos o favor. Mas porque, assim, não, como você fala, não nós que estamos aqui estudando, mas é que a gente é meio que cego, né? Igual na discussão de ontem, que o Bruno também, eu acho que foi o Bruno, que levantou sobre a compra, né? A gente ser comprado. Então, eu acho que é muito forte, né? E eu fico pensando como que esse poder ele é composto por pessoa, por um pequeno número e é tão forte e é tão assim, né? Tem essa dominação tão grande. Mas não tem, Liane. Posso te perguntar a sua idade? É um desrespeito? Não, não, né? Porque você é muito jovem. 39. Ah, você é muito jovem. Deixa eu Ah, te perguntar. ah, Quando você vai para um texto, né, com a maturidade que você tem hoje, não maturidade de idade, mas uma maturidade educacional, uhum, e consegue entender um texto como você está compreendendo questões pesadíssimas sobre a autocracia burguesa, né? uhum. Eu não duvido que grande parte da sua vida você não passou estudando essas coisas. Não, Talvez venha de 5, 4 anos. Então, como explicar que em tão pouco tempo você consegue constituir esse capital teórico? Como que você explica? A única explicação que eu tenho, Yane, é que esse poder não é tão forte assim. Ele só o é, porque é essa a pergunta que você vai fazer, né? Ah, então por que está como está? Ele só o é porque ele nos dividiu. sim, Ele nos dividiu. Então, ah, nós, com o mínimo social que nos é oferecido, nós podemos aglutinar. Isso não é questão de esperança. Eu estou fazendo uma leitura do que nós estamos construindo aqui. Sabe, quando você olha para a cota, que é algo tão recente, diz o seguinte: olha, eu quero mais. Isso não é obra de 30 anos de estudo, Ana. Ian. Não é. Esse poder que está aí, de 500 anos, ele vem falando para os seus antepassados, vem falando para você, e aí quando você se põe para ler, para pensar, você destrói. Você destruiu totalmente o poder que está aí, e mesmo assim você considera que ele é forte? Ele tem poder, mas ele não é forte. Por isso que ele tem que te enclausurar. Por isso que ele tem que te prender fisicamente. Por isso que ele tem que te vestir. Por isso que ele tem que dizer a hora que você tem que falar. Porque ele sabe, se você se vestir como você quiser, se você puder andar onde você quiser, se você puder falar onde você quiser, você acaba com ele. Então, esse poder da autocracia burguesa, assim, ó, eu me consagro cavaleiro da tábua redonda. Então, eu me consagro, eu me consagro. Porque se você for me consagrar, você vai dizer, Aldo, você não pode ser um cavaleiro. Você não tem destreza, você não é inteligente. Aí eu, usando dos meus artifícios, eu te enclausuro e digo, eu sou. E quem não aceitar, eu vou enclausurar, eu vou mandar para a cadeia, eu vou prender, eu vou sumir com você. Então, eu insisto, né, como eu insisti ontem, que o poder, ele só está como está,
porque aí sim, né, nós olhamos para a medusa e nos petrificamos, naquele mito da medusa, né? Nos petrificamos, porque nós não nos reconhecemos no nosso companheiro. Ou você não concorda? Não, eu estava pensando assim, exatamente, mas o quanto ele, por exemplo, é, o quanto ele faz, né, para nos comprar, porque cada vez mais ele quer nos dividir, né, Sim, sim, com essa ideia de meritocracia, sim, de sim, você pode, né, sim. e eu fico pensando nisso, mas agora eu fiquei meio em contradição, mas realmente é isso mesmo que você falou. E sabe qual que é o artifício econômico? O artifício econômico, Yane, agora, como a economia entrou em colapso, sabe? A economia entrou em colapso. É tudo que nós precisávamos para arrebentar com a autocracia burguesa. Ele consumiu o nosso futuro. Consumiu o nosso futuro com créditos de moradia, de automóvel, de vários anos do futuro. 10, 20, 30 anos do futuro. Então, já está resguardado o peso do passado, que é da escravidão, e o peso do futuro, que é nós vendemos o nosso tempo. Uhum. Já estamos aprisionados, né? Desanimador, né? Quando pensamos assim. Mas É, quando nós pensamos no coletivo, é possível. sim. Ser um todo, né? Sim, sim. Uhum. E eu acho que ele pega muito pesado hoje nas bandeiras, né? Porque Sim, ele eu também tenta ao concordo. máximo, cada um, olha, vocês são minoria, briguem entre si, quanto mais Aham, um querer ver o poder do outro aí, sim. E e, nós e a estamos gente caindo, viu, Iane? e a gente está caindo, é Tá verdade. caindo, tá caindo. Não, não, eu não vou falar isso porque. Mas enfim, eu concordo com você. Concordo em número, gênero e grau. Enquanto nós tivermos com a nossa bandeira e excluindo as demais, nós caímos nesse engodo novamente. Nós ficamos saindo da caverna e entrando na caverna, saindo da caverna no mito de Platão. Né? E o que nós precisamos é de união, né? De sentir representado no outro. E toda vez que você lê, toda vez que você escreve, né? Eu fiquei muito feliz com o que você mandou. Hoje eu me sinto representado. Eu sei que você não escreve para mim, mas ao escrever eu me sinto representado por você. Então, é isso, o que eu considero como uma sociabilidade humana, né? Não esse jogo de poder político e econômico. Bom, gente, estamos cravando Obrigada. aí. Desculpa, Ian? Não, só agradecer, obrigada. Imagina. Estamos cravando aí, vou dar um tempinho para vocês beberem uma água, também tenho aula depois, né? Mais uma vez, eu agradecer a todos vocês, né? Desejar para vocês ótima noite. Agora eu vou mandar, se vocês quiserem, eu posso mandar o PPT, mas eu vou mandar no grupo a atividade assíncrona, tá? A atividade assíncrona é aquele cronograma de que vocês têm que fazer na próxima aula das políticas sociais no Brasil, tá? Então, a próxima aula não terá a aula síncrona, apenas assíncrona, que é para fazer essa atividade. Acho que do dia 13, se eu não me engano. Bom? Esse é o dia 13. O dia 13. O dia 13 vocês vão fazer isso e eu estou preparando uma aula especial no dia 14 aqui. Tá ok, pessoal? Agradeço demais, né? Desejo para vocês força aí, né? Qualquer coisa me chama no WhatsApp. Ótima noite para vocês.
Bom? Parar aqui a gravação.